Olá, seja bem-vindo ao canal Fotografe Mais. Há 2 semanas atrás nós tivemos um show aéreo. Foi um dia muito bom, um domingo. Tivemos lá o Gripen, tivemos aviões da Segunda Guerra. Infelizmente o tempo não estava bom, estava muito nublado e teríamos também a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que foi suspensa devido ao tempo. Mas tem asas, voa, eu estou lá para fotografar. Primeiro vamos falar do equipamento, o equipamento que eu usei. Eu usei muito a Z8, essa Nikon Z8, com a lente 180-600. Então vou falar do setup que eu usei na máquina. Eu usei o mesmo setup que eu uso para tirar fotos de pássaros em voo. Com a diferença que eu fiz o tracking para avião, evidentemente. Em vez de deixar o tracking para pássaros, eu mudei para avião. Mas o resto, tudo a mesma coisa. Prioridade de velocidade, eu comando a velocidade, a máquina comanda a abertura. O ISO eu comando, totalmente manual, mas se você quiser, você pode deixar o ISO, que nesse dia aí eu tive que usar em torno de 4000, porque estava muito nublado. Mas você pode usar o ISO automático até um ponto em que você acha que a granulação não vai atrapalhar a foto. Então, normalmente 2000, 3000, 4000, depende da máquina, depende do ano de fabricação da tua máquina, da tecnologia usada. Leitura de luz matricial em todo o quadro, foco também em todo o quadro, com tracking para aviões. No final eu usei o burst, em torno de 10 fotos por segundo, principalmente para fotografar o Gripen. Usei também o foco aqui no botão traseiro e o botão disparo só dispara. É o normal que eu uso para pássaros. Então esse foi o setup da máquina. A lente, gente, o que eu recomendo de lente? A lente para show aéreo, o recomendado é uma zoom de tele para super tele, quer dizer, uma 100 a 400 milímetros, uma como eu usei bastante, aliás só usei ela 180 para 600, né, uma 100 para 500. A zoom, ela permite, devido ao movimento rápido e errático do avião, que você enquadre facilmente. Uma lente fixa você vai sofrer um pouco mais. Você levar uma super tele 600 milímetros ou uma 400 milímetros, 500 milímetros, 300 milímetros, dependendo, você só vai ter um ponto X certo para tirar a foto. Se o avião aproximar muito ou se afastar muito, você já não consegue um enquadramento legal. Então, recomendado uma lente zoom saindo de tele para super tele, de 100 para 400, de 180 para 600. Se você não tiver, se tiver uma 70-300, dá também para se divertir. Vai perder algumas fotos, não vai ter tantas opções, mas uma 70-200, 2.8 também. Se você achar que está um pouco distante, coloca lá um teleconverter 1.4 ou 2.0 multiplicativo e aí você aproxima mais. Então é isso, gente. Lente fixa, nesse caso, como no caso de aves em voo também, não é recomendado. Sobre suporte. No caso, eu não usei tripé, poderia ter usado monopé, mas não usei nem tripé nem monopé. Foi na mão mesmo, porque é uma lente leve, uma máquina relativamente leve. Usei velocidades variáveis, mas não tive nenhum problema em segurar na mão. Ok? Então não precisa de tripé e monopé. O tripé é desnecessário. O monopé pode ser que seja útil. Então fica aí, quando você for aí tirar fotos, leve seu monopé para, se precisar, você ter ele ali à disposição. Agora a técnica para fotografar.
São totalmente diferentes as técnicas de fotografia de um jato supersônico como este daqui e um avião a hélice como esse daqui. Por quê? O jato supersônico, evidentemente, se movimenta a uma velocidade muito grande. Então, por isso que eu deixo, como pássaro, eu deixo aqui a velocidade no manual. Se ele vem de frente, eu posso usar uma velocidade menor. Agora, normalmente ele passa de lado. Aí você tem que ir, que nem aqui, acho que foi 1 por 4.000. Então, velocidade de 4.000, 3.200, não importa. Quanto mais, melhor para tentar congelar, para você pegar. Porque aqui ele está a uma velocidade alucinante. Quem já fotografa aviões em voo sabe que um jato supersônico, ainda mais um desse aqui de última geração, é rápido demais. O barulho também te mexe com você, você fica bem adrenalina a 1000, então é bem difícil tirar foto de jato. Então velocidade lá em cima, 4.000, 5.000, 3.000, não importa. Qual a diferença para um avião a turbohélice ou hélice? A diferença, vocês vão ver aí, umas fotos que eu vou mostrar da Esquadrilha da Fumaça que eu tirei há uns 6 meses atrás, 8 meses atrás, que é uma demonstração que teve também em outro aeroporto aqui próximo. Estava um dia muito bonito e eu não tenho muito costume, porque acho que fotografei aviões em voo 2, 3 vezes na vida. E ficaram bonitas as fotos, vocês estão vendo? A foto está bonita, a questão é, observem as hélices, estão paradas, porque eu, com medo de que a foto saísse desfocada devido à baixa velocidade, eu aumentei excessivamente a velocidade. E com isso eu congelei realmente o movimento e ficou essas hélices paradas, que faz com que a foto perca o dinamismo, perca aquela sensação de movimento. É necessário no avião a hélice, que a hélice apresente um blur, que você veja aquele blur da hélice, o desfoque da hélice. Porque se ela ficar muito estática, ou se você usar uma velocidade muito baixa, ela vai desaparecer. Se você usar uma velocidade muito alta, ela vai congelar. Então você tem que acertar a velocidade. Eu usei muito 1 por 250, 1 por 320, 1 por 400. Tem um caso aí que eu vou mostrar que eu usei 1 por 1.600, mas o avião estava distante, então não tinha grande problema. Então, gente, o segredo da foto de avião a hélice é você descobrir que velocidade é adequada. Vai por tentativa e erro. Por quê? Por que não é uma velocidade fixa? Porque cada avião tem uma rotação de hélice. Então você tem que ajustar a tua velocidade para que você pegue esse desfoque de rotação da hélice. E com isso, você baixando demais a velocidade, evidentemente que se o avião for um pouco mais rápido, vai desfocar. Então talvez você tenha que fazer um pequeno panning. Quando você aperta o botão, caminhar um pouquinho com a tua máquina. Fazer um panning, que é aquele movimento que você faz quando aperta o botão, certo? Porque você está com 1/250 avos de segundo. Então, se o avião estiver um pouco mais rápido, tudo bem, você vai pegar a hélice desfocada, mas vai pegar todo o avião desfocado. Então, faça um certo panning. Vai treinando a mão lá na hora e faça um panning. Tá? E vai mexendo na velocidade até obter aquele efeito, como hoje você consegue ver aqui atrás a foto na hora, ou aqui no visor, você vai acertando, ajustando até conseguir um movimento de hélice bonito. Bom, eu vou mostrar como que eu tratei as fotos. Esse dia estava muito nublado, o tratamento foi mais pesado. Se fosse um dia de sol com nuvens, eu acredito que o tratamento seria bem mais tranquilo. Mas, infelizmente, isso é bom para testar a nossa capacidade. O dia estava bem nublado mesmo. Então vamos ver como que eu tratei uma foto. Eu vou tratar então uma foto aqui para vocês entenderem o que eu considero um tratamento mais agressivo devido às condições do tempo em que o céu realmente não estava ajudando. Esta foto aqui, porque me parece que ela está bem focada, vocês estão vendo? E o céu mata a foto, né? A foto está sem vida. Então eu vou usar primeiro o enquadramento. Eu acho que aqui mais ou menos está bom. Então eu uso, é muito simples a técnica que eu desenvolvi. Eu não sou expert em Lightroom,
Eu uso o Lightroom há menos de um ano, então eu uso um degradê linear aqui, olha, pouquinho mais aqui assim, certo? Subexposição nele aqui, certo? Aí eu crio outra máscara, outro linear, criando aqui um outro linear aqui, exposição. Observe que as nuvens aparecem um pouco mais agora, dou um contraste. Eu vi que o pessoal, os fotógrafos famosos lá fora, usam mais ou menos isso. Eles fazem o seguinte, um radial aqui, olha, do tamanho do avião. Vamos virar isso daqui, mais ou menos isso. Aperta bem aqui, aqui assim. E aí nós vamos fazer a exposição dele, observe. Vai ficar essa mancha aqui, essa claridade mesmo, é proposital, porque dá a impressão que o céu na realidade estava mais claro nessa região. E aí vamos para as sombras, né? Para as sombras aqui, para o contraste, mais clarinho aqui, os brancos, observe, dá um contraste, não tem problema, porque a impressão que dá é que o céu aqui estava mais claro, por isso que é permitido isso, né? E aqui uma exposição, como era e como ficou. Eu acho que está bem aceitável, eu acho que não existe assim uma falsa naturalidade. Quem olha a foto pode imaginar que atrás no céu realmente existisse essa luminosidade. Você vê aqui algumas nuvens e aqui um céu mais claro, né? Você pode ainda aumentar o efeito natural se você criar mais uma máscara. Vamos criar mais uma máscara aqui, ó, degradê linear aqui, ó, assim. Vocês estão vendo, ó, aqui, ó, eu posso puxar ele um pouco mais aqui para dar essa sensação de que na realidade é o céu. Então vamos lá, era assim, ficou assim. Então nós podemos vir aqui, remover ruído. Eu posso vir aqui, diminuir aqui para 60, olha, vamos ver. Eu acho que está ótimo, muito bem. Vamos ampliar aqui para ver. Olha, ficou bem mais natural para o meu ponto de vista. Mas aqui você tem uma mancha, remover. Vamos ver se tem alguma outra por aqui. Aqui tem, eu sei que meu sensor estava sujo aqui, então atualizar. Então aqui você tem como era e como ficou. Como era. Essa aqui então seria a foto original e aqui a foto trabalhada. Isso é uma questão de gosto. Eu acho que fica uma foto muito plana, né? Sem contrastes. Assim você cria um jogo de luzes que dá mais dinamismo à foto. Como era e como ficou. Se você gostou do conteúdo, deixa aí seu like, compartilhe e principalmente comente. Os comentários são importantes porque o YouTube enxerga esses comentários, analisa qual tipo de ouvinte do meu canal e com isso mostra o meu canal para ouvintes com gosto similar e faz com que o canal aumente. Então, por favor, deixe seu comentário. Este aqui é o canal Fotografe Mais, o meu nome é José Marques e eu sou fotógrafo de natureza.